Olá galera, tudo bem? Professor Raul, vamos continuar então nosso encontro semanal de biologia. Hoje um encontrinho bem rápido, bem simples, porque a gente vai apenas caracterizar os protozoários. Depois a gente vai ter um outro encontro onde a gente vai falar de algumas doenças provocadas por esses seres, né? Quando eles interagem com os humanos de forma maléfica, porque muitas vezes eles interagem de forma que não provoca nenhuma alteração na nossa saúde, mas a gente vai ver como que eles interagem de forma maléfica também na nossa aula de protozooses. Hoje a gente vai apenas caracterizar o que são os protozoários. Galera, os protozoários são seres, todos eles são unicelulares, ou seja, é impossível achar um protozoário pluricelular, são heterótrofos, beleza? E são eucariontes. São tão eucariontes, mas tão eucariontes que podem apresentar até dois núcleos, né? Apresentam dois núcleos. A gente vai ver tudo isso aí daqui a pouco, o que significa esses dois núcleos, etc. Então, olha só, galera, os protozoários, eles estão incluídos dentro do reino protoctista. O que é o reino protoctista? Reino protoctista é um reino onde a gente colocou tudo aquilo que a gente não sabia onde enfiar. A gente colocou dentro desse reino, é um reino polifilético, né? A gente colocou os protozoários dentro desse reino e as algas também. Com o seguinte problema: protozoário ele é heterótrofo e eucarionte, só que ele não poderia ser colocado dentro dos animais porque eles são unicelulares e todos os animais são pluricelulares. Já as algas, elas não podem ser ditas como plantas porque não são pluricelulares também. Então a gente ficou sem saber onde colocar os protozoários e as algas. Juntou os dois em um grupo, em um reino que nós chamamos de reino protista, beleza? Então, os protozoários são um bracinho do reino protista. O outro bracinho do reino protista são as algas. Esse nome protozoário vem de primeiro protozoário, né? Primeiro animal. Então dizem que são os seres, né, primitivos que deram origem aos animais. Existe uma teoria que fala que vários protozoários se uniram e começaram a originar os primeiros poríferos. Então são os parentes muito próximos aí dos animais, beleza? Uma coisa importante para a gente ver que o vestibular adora cobrar é a respeito da complexidade da célula desses seres. A célula deles funciona quase que como um organismo pluricelular. Eu tenho vários compartimentos destinados a funções muito específicas. Por exemplo, é como se eu tivesse, né, uma boca na célula, que eu chamo de cistotoma, que é onde entra o alimento aqui, ó, para digestão. E no citopígio é a saída desse alimento. Então é como se fosse uma boca e um sistema digestório aqui dentro. É como se fosse, mas não é, pelo amor de Deus. Como é unicelular, você não pode falar em sistema digestório aqui, beleza? Mas é importante você ter em mente que eu tenho em protozoários uma célula muito complexa. Tanto é que é muito difícil medicamento contra doenças provocadas por protozoários, porque eles têm um funcionamento metabólico muito complexo dentro de uma única célula, beleza? Outra coisa, então, eu tenho a entrada de alimento e a saída, tenho cílios aqui, ó. Eles têm ciliados, têm flagelados, têm pseudópode, a gente vai ver, mas esse aqui desse desenho é um caso de um de cílios, né? Que são estruturas relacionadas à movimentação e captura de alimento. E como é um ser unicelular, a entrada e a saída de água dentro do corpo desse ser tem que ser muito bem controlada, porque se entra muita água e ele não tem uma parede celular, né, não existe parede celular aqui em protozoário, ela vai crescer, inchar e vai explodir. Então, a água não pode nem entrar demais, nem sair demais, porque senão a célula vai morrer por dessecação. Então, dependendo do ambiente, né, que esse protozoário esteja, se for um ambiente hipertônico, a tendência da água é sair do corpo dela, né? Então, se a gente tem um ambiente hipertônico, hipotônico ou isotônico, o protozoário tem que ter a capacidade de regular a quantidade que entra dentro da célula, porque senão ou ele lisa, ou ele estoura, ou ele desseca. Quem faz o controle dessa quantidade de água que entra dentro dessa célula é o vacúolo contrátil. O vacúolo contrátil do protozoário é que vai, ó,
expulsar ou puxar água, dependendo do meio em que ele esteja inserido. Então, uma coisa que cai muito em prova, gente, é o vestibular colocar o protozoário, por exemplo, dentro de um meio hipertônico, ou seja, um meio que tem muito sal, e perguntar o que, que o vacúolo contrátil estará fazendo. O que, que é importante a gente lembrar? Se o meio tem muito sal, a tendência da água é sair do corpo do protozoário, porque a água por osmose sempre vai para onde tem mais sal. Para não dessecar, o que, que o vacúolo contrátil faz? Puxa a água para dentro, ele fica compensando a osmose sempre. Só lembrar que o movimento do vacúolo contrátil é um movimento compensatório do movimento da água. Beleza? Ótimo. Galera, classificação de protozoário é a que eu mais gosto, porque deveria ser um parâmetro de classificação para tudo quanto é ser vivo na biologia, porque é muito facinho. Eles pegaram como critério de classificação dos protozoários a sua forma de locomoção. Aí fica muito fácil. Quem tem flagelo, a gente vai classificar como um protozoário do tipo flagelado. Principal exemplo é o Trypanosoma cruzi, que provoca a doença de Chagas, que a gente vai estudar em um outro encontro. É importante a gente lembrar, gente, que o flagelo ele está relacionado tanto à locomoção quanto à captura de alimento, porque todos esses seres aqui são heterótrofos, eles têm que capturar alimentos de alguma forma. Então o flagelo serve para captura de alimento também, beleza? É importante a gente frisar isso. Então, o principal representante aqui nas nossas provas, Trypanosoma cruzi, que ele é flagelado. Existem protozoários que podem, ao longo do seu ciclo de vida, ter uma estrutura de locomoção e perder essa estrutura de locomoção e voltar. Só que se na maior parte do tempo de vida dele ele continua com a estrutura de locomoção do tipo flagelo, a gente fala que ele é do tipo flagelado. Outro, tipo ciliado, que apresenta cílios. Principal exemplo, Paramércio. Beleza? Aqui tá faltando um acento. Paramércio, que são seres de vida livre. Ficam de boa na vida deles lá na água doce, sem fazer mal para ninguém, só sendo um protozoário ciliado para cair no seu vestibular aí. Representante, Paramércio. Tem também os risópodas, é o único que mudou aqui, ó. Risópoda esporozoário foi o único que sacaneou com a gente. Os risópodas são aqueles que se movem por meio de pseudópodes, né? Que são esses prolongamentos aqui, ó, do citoplasma, né? Do citoesqueleto, para conseguir fazer esse pseudópode para essa célula aí se arrastando aqui. Principal exemplo, as amebas. As amebas apresentam esses pseudópodes aqui, beleza? Lembra que lá no porífero tem uma célula chamada amebócito no porífero, porque parece uma ameba? Não é à toa. Lembra que eu falei no início dessa nossa aula que existe uma teoria que prega, né, que agrupamentos de protozoários deram origem aos poríferos? Exatamente, né? Animal primitivo. Aqui, ó, as amebas com esses pseudópodes aqui encontrados também nos amebócitos lá dos poríferos. E existem também os protozoários que não apresentam estrutura de locomoção nenhuma. Eles ficam pulando de célula em célula, como se fosse um vírus, né? Um parasita intracelular, que é o caso dos esporozoários. Esporozoários são protozoários que não apresentam estrutura de locomoção. Então a gente tem que lembrar, nem todos os protozoários apresentam estrutura de locomoção. Os que não apresentam são chamados de esporozoários. E muitos deles são parasitas intracelulares, beleza? Que é o caso, por exemplo, do Plasmodium, lá da malária, que a gente vai estudar em um outro encontro. De boa? Vamos ver como é que esses seres se reproduzem. Gente, como eu falei para vocês no início do nosso encontro, os protozoários eles apresentam dois núcleos. Olha aqui, ó. A gente tem o macronúcleo. Ixi, aqui eu troquei, ó. Eu vou apagar isso aqui, porque bem aqui tá trocado. Vai que confunde vocês. Vou fazer aqui. Assim até fixa mais. O macronúcleo é o que está relacionado, né? Eu tenho um material genético aqui relacionado a todas as outras funções da vida desse ser aqui. E o micronúcleo está relacionado apenas ao processo de reprodução sexuada, que é uma reprodução sexuada bem diferente e que costuma cair em prova por ser muito diferente. Vamos ver como é que eles fazem então. Protozoário, galera, também realiza conjugação.
Mas lá nas bactérias, a gente viu que a conjugação ela se dá por meio do partilhamento de plasmídios, que são fragmentos de DNA que podem ser compartilháveis entre as bactérias. No caso dos protozoários, a conjugação ela não vai acontecer com plasmídio, pelo amor de Deus, nunca. Se o vestibular falar isso, está completamente errado. Elas fazem conjugação, só que elas fazem a troca dos micronúcleos. Elas duplicam os micronúcleos delas e podem recombinar os seus micronúcleos. Ó, esse aqui mandou para cá, essa aqui mandou para cá, né? E esses micronúcleos contêm informação genética. Então elas elas têm um núcleo celular à parte com DNA à parte compartilhável. É muito legal, beleza? Então elas fazem reprodução. Outra coisa importante, vejam que isso aqui é uma estratégia de reprodução, de recombinação de material genético sem a produção de gametas, que nem em bactéria também. Lembra que não tem produção de gameta em bactéria? Aqui também eu não tenho produção de gameta. Eu apenas faço a troca dos micronúcleos. E também, por serem unicelulares, podem fazer uma mitose e realizar um tipo de divisão binária. Aqui você pode chamar de mitose porque isso aqui é uma célula eucarionte. Lembra que lá em bactéria a gente não podia chamar isso de mitose porque é uma célula procarionte, beleza? Aqui elas fazem uma mitose e pronto. E eles ainda têm a capacidade de fazer a reprodução, a divisão múltipla, né? Que a partir de eles produzem vários, né? A partir de em vez de a partir de eles produzirem 2 protozoários, eu vou deixar um formatinho aqui de protozoário. A partir de eles conseguem produzir vários e vários. Inicialmente eles fazem mitose, uma mitose restrita só ao núcleo, e depois eles espalham aí milhares de cópias de si. E galera, protozoário, como eu falei para vocês, eles estão presentes na água, no solo, na nossa boca, no nosso intestino, estão presentes em todos os lugares, só que muitos deles não fazem nem fede nem cheira, não faz mal nenhum pra gente, mas muitos deles podem provocar doenças e a gente vai ver no nosso próximo encontro algumas doencinhas que eu separei, que eu acho que são as mais importantes aí para a nossa prova, beleza? Então, gente, é isso. Esse encontro é bem mais rápido, é bem tranquilo. É só para a gente caracterizar os protozoários. E no nosso próximo encontro, nós veremos as doenças. Beleza? Valeu, gente. Tchau, tchau. Até a próxima aula.